Senhor é bom, queridos. Obrigada, Ministério de Música. Aleluia. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Estamos em família. E para o ministro em treinamento, isso é muito bom. É muito bom estar em família. Porque a gente se sente em casa, né? Aleluia. Algo saltou no meu coração no domingo, né, durante o culto. E antes de chegar num ponto, eu vou falar uma das formas que Deus compartilha coisas comigo, às vezes é usando exemplos de coisas que são até mesmo comum, né? E eu vou iniciar falando para vocês, que com certeza muitos conhecem, mas eu vou estar aqui repetindo sobre os benefícios da água. Né? A água no conceito natural. E, seres humanos, nós somos constituídos por 70% de água. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Nós somos 70% de água. Então, muitas vezes, se você sobe na balança como eu, e às vezes não está legal, a gente pode estar inundado, né? Nem é tanto, né? Outros quesitos. Então, o corpo humano é constituído 70% da água. De água, né? E eu ouvi uma matéria recentemente, eu achei bem interessante que há um conselho, né, dos médicos, né, da parte da saúde, que nós devemos, ao acordar, tomar um copo de água, e alguns colocam a medida de 600 ml, para que o organismo acorde. E aí eu vou citar para vocês, isso é o resultado de pesquisa que fizeram, o que causa em nosso organismo essa questão de você tomar água ao acordar. Primeiro ponto, acontece a reidratação do nosso organismo. Porque, após horas de sono, sem ingestão de líquido, nosso corpo fica sedento de água. Então, um copo de água pela manhã reabastece as células do nosso corpo e garante que os órgãos funcionem bem. O segundo ponto é que ela turbina o nosso metabolismo, então faz o nosso metabolismo trabalhar. E a água em jejum é como dar partida no motor do nosso corpo. Beber água cedo pode acelerar o metabolismo, ajudando a queimar calorias. Terceiro ponto ela prepara o sistema para o sistema digestivo. Então, a água matinal, ela prepara, né, o nosso corpo para a alimentação, ela previne constipação, promove uma melhor absorção dos nutrientes ao longo do dia. O quarto ponto, ela elimina toxinas. O que são as toxinas? Elas são elementos químicos, né, que causam danos à saúde. Então, a água pela manhã, ela auxilia para que essas toxinas sejam eliminadas. Então, enquanto dormimos, nosso corpo ele trabalha duro para eliminar aquilo que nós absorvemos durante o dia que não faz bem para o nosso organismo. Então, o consumo da água pela manhã, ela faz com que elimine, que os rins trabalhem, né, que haja uma eliminação daquilo que é danoso ao nosso organismo. E aí, eles usam um termo que eu nem sei se a minha fala vai estar certa, né, que dá um boost, que na tradução é impulsionamento ao cérebro. O nosso cérebro ele é majoritariamente composto por água. E depende dela para funcionar bem. Uma leve desidratação pode afetar o humor e a concentração. O sexto ponto, melhora a circulação. Ela facilita o transporte de oxigênio e nutrientes, aumentando a vitalidade, a disposição para enfrentar o dia. E, em último lugar, ela equilibra a temperatura corporal. Então, ela faz com que o nosso organismo ele não entre em colapso, né? Então, ele fique bem. Então, esses tópicos, eles sinalizam o que a medicina fala, a parte da saúde fala sobre a importância da água no aspecto natural. Tá? E um dos versículos que saltou no meu coração por esses dias, e eu vou começar por ele, está lá em Apocalipse, no versículo 22, 17. Vamos lá. Eu estou aqui na versão NVT. E diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser,
beba de graça da água da vida. Então, eu usei aqui, de forma natural, os benefícios da água. E nós sabemos que Jesus é a nossa fonte, né, de vida. Então, queridos, iniciando por esse versículo, o que eu quero falar hoje é que a gente precisa levar dessa água para as pessoas que elas estão necessitadas. Esse conceito a gente sempre ouviu que beber água ela faz bem à saúde, mas muitas vezes a gente não entende na profundidade quais os benefícios dessa água. Da mesma forma, muitas pessoas elas estão ouvindo falar sobre Jesus, mas muitas delas sem entender na profundidade a importância do que é ter Jesus em suas vidas. Então, nós, como Igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade. E esse versículo 17, iniciando por ele, é um clamor, né, do Espírito. E a noiva simboliza a Igreja de Cristo. Então, em unidade, nós precisamos levar essa água. Nós precisamos apresentar, né? E fala assim, olha, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Nós precisamos levar essa água da vida. E agora eu quero ler com vocês o capítulo de Apocalipse 22, desde o início. Apocalipse 22. Diz assim, ó. Aqui fala de uma visão, né, de João sobre os finais do tempo, né? O capítulo 22, ele é o último capítulo da Bíblia e diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, e nem precisam eles da luz de candeia e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda essas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, dos espíritos dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Versículo 7 diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quem, quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, do livro da profecia, Deus tirará da sua parte a árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, o Senhor vem. A graça do Senhor seja para com todos. Amém? Aleluia, aleluia, queridos. Nós estamos num tempo que nós precisamos, como igreja, ter esse anseio de levar a salvação para as vidas. Porque nós aqui estamos num ambiente seguro, recebendo palavra, recebendo um alimento, mas há pessoas necessitadas de receber a palavra de salvação. E há um clamor mesmo dos céus, há um clamor do Espírito, e nós precisamos despertar nesse aspecto para levar a salvação, para levar dessa água às pessoas. Muitos, por conta de ser um país cristão, ouvem falar de Jesus. E muitas vezes elas, da mesma forma que há momentos que a gente sente uma vontade de estar com sede, e muitas vezes a gente vai optar por tomar um refrigerante ou tomar um suco, e isso pode ser que sacie a nossa sede, ela disfarça os sintomas da sede. Por um momento está ok. Só que quando se você for olhar profundamente, para o seu organismo, aquilo não trouxe uma hidratação. E muitas pessoas elas têm recebido a palavra com mistura, porque esses líquidos eles contêm água. Nas suas bases. Só que eles estão misturados com substâncias químicas, e não traz o benefício que é necessário. Da mesma forma, hoje em dia, a gente, ao entrar nas redes sociais, em qualquer meio hoje, existem muitas pessoas falando da palavra de Deus, falando daquilo que elas leem e olham da Bíblia, mas muitas vezes sem uma profundidade, sem um entendimento daquilo que é necessário. E as pessoas têm tomado, têm se alimentado disso, achando que estão recebendo um bom alimento, achando que estão fortalecendo as suas vidas, e na verdade não, elas estão entrando num caminho de engano, um caminho onde elas não vivem a essência da palavra, elas não vivem aquilo que é o benefício de estar se hidratando, com a verdade, se beneficiando da verdade. Então, a gente, como Igreja de Cristo, a gente precisa se posicionar neste tempo. As pessoas elas precisam conhecer a verdadeira água da vida, que é Jesus. Nele está contido tudo o que elas precisam. Está contido a vida, a salvação, a cura, a alegria. É um tempo onde pessoas têm usado meios, de se alegrar, de achar que estão encontrando alegria em situações, mas, na verdade, elas estão maquiando situações e vivendo uma ilusão de que estão vivendo a plenitude das suas vidas, e quando não é verdade. Só em Jesus há a plenitude, só em Jesus há a alegria. A água, no modo natural, ela é essencial para a vida, da mesma forma que Jesus ele é essencial para as nossas vidas. Eu vou ler aqui sobre esse primeiro versículo, para explicar o que representa essa água da vida. Está o capítulo de Apocalipse, 22:1. E o que a Bíblia retrata nesse versículo? Esse versículo fala, da questão de... Perdi aqui. Encontramos a descrição de um rio, da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio simboliza a abundância da vida eterna, a presença de Deus. A imagem de água
a imagem de água é comum nas Escrituras, representando a purificação, a satisfação das necessidades espirituais. Então, da mesma forma que nós saciamos o nosso corpo com a água natural, espiritualmente, Jesus é a água que sacia as nossas vidas. Amém? E aí, a Bíblia fala, né, em Romanos, que as pessoas elas não creem, muitas vezes, e não estão caminhando naquilo que é a verdade, porque elas não têm quem fale para elas ou quem transmita essa verdade. E hoje, Deus espera das nossas vidas que nós sejamos aqueles que vamos nos posicionar para transmitir essa verdade, dessa água da vida, daquilo que está disponível para essas pessoas. E em Jesus, né, nós temos tudo que é necessário para as nossas vidas para viver. E Ele representa, né, essa fonte de vida. E a palavra fala que do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. E nós precisamos fluir mesmo para que alcance vidas e ensinemos elas a fluir também dessa água, né, que é Jesus. E quando a gente fala, né, desse aspecto de Jesus ser a fonte, nele nós encontramos a direção para as nossas vidas. Amém? Lá em João, no capítulo 14, João 14, 6. Diz assim, né, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Salmo 109, diz 109, 105, 119, 105, fala, né, também que Jesus ele é a palavra. E eu perdi aqui. Salmo 119, 105. Cento e cinco diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a direção para as nossas vidas está em Jesus. Amém? Ele é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Ele é aquele que vai saciar a nossa sede. Lá no capítulo de João, no capítulo João 4, a gente vê a história da mulher samaritana. Ela tinha uma vida, né? Uma vida de pecado, e ela não compreende, e pela cultura da época, né, ela nem teria acesso a ter contato com Jesus. E naquele momento onde ela estava lá no poço, né, e ela foi pegar água, era um horário de muito calor, porque ela não poderia se misturar com outras mulheres devido ao histórico dela. E ela teve um encontro com Jesus, né? E naquele momento ela teve a oportunidade de conhecer de uma água que iria transformar a vida dela. Ela naquele momento estava se esforçando para pegar uma água, né, que fosse saciar aquilo que naturalmente ela buscava. Mas naquele momento ela teve um encontro na vida dela que transformou, né, deu um novo destino à vida dela. E aí, né, no contexto fala, né, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana naquele poço, né, e ele fala, e no versículo 13 diz assim: quem beber desta água, né, aquela mulher estava pegando um poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água da vida, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus é aquele que vai saciar todas as coisas. E quando esse aspecto, né, do benefício da água, no modo geral, o nosso organismo ele vai trabalhar bem, né, quando a gente tem esse hábito, não só, né, aquilo que eu falei, só uma hidratação pela manhã, mas ele tem um benefício quando a gente toma aquilo que é necessário, né, diariamente para a nossa vida. De forma geral, o nosso organismo vai trabalhar bem. E o que eu quero trazer nessa noite é que se a gente, não só, né, hoje eu falo muito no aspecto da gente levar dessa água,
para aqueles que estão sedentos. Mas nós também, né? A gente precisa também, a cada dia mais, beber mais essa água que está contido na palavra. Né? Há uma expectativa para que do céu sobre nós, né? Para que a gente mergulhe naquilo que está proposto. E à medida que eu vou me alimentando mais daquilo que está na palavra, eu posso, né, ter os benefícios dessa água transbordando através de mim, para que pessoas sejam alcançadas e para que cada vez que eu mergulhe, eu viva aquilo que o Senhor tem. Recentemente, né, foi desse mês que nós recebemos ministrações sobre a questão da nossa mente, sobre viver em alegria. Luan ministrou domingo sobre cura, né, as ministrações que eu tive, que eu consegui acompanhar. E nessa água, essa água está contida todos esses benefícios, né, que é Jesus Cristo. E hoje é o último culto do mês. E no início desse versículo ele fala, né, sobre 12 frutos, né? E eu creio, assim, com certeza existe um estudo escatológico profundo sobre este detalhe, mas eu creio que, baseado naquilo que nós temos recebido desde o ano passado sobre a nossa igreja, sobre multiplicação, sobre viver a plenitude, eu preciso ter essa sede mesmo de receber e transmitir para pessoas aquilo que está disponível. Nós temos recebido, e tem muitas pessoas sedentas, muitas pessoas buscando o que está disponível nas nossas vidas para que elas sejam alcançadas. Muitas delas têm buscado assim, diariamente, às vezes nesses vídeos, em situações que elas têm um preenchimento, que é só um momento, mas fica no superficial. E quando elas têm um contato com elas, sim, só elas mesmas, elas têm a necessidade de algo mais profundo. E somos nós que vamos ajudá-las a chegar nessa profundidade. Né? Há uma fonte para jorrar a vida eterna através de nós, e há uma expectativa do céu mesmo, para que a gente possa ser esse canal de bênção, para transbordar para as pessoas, para levar a salvação, que a gente possa ter esse olhar, né, de desejar mesmo, fazer com que essas águas alcancem as vidas, com que essas águas alcancem pessoas, que pessoas recebam mesmo aquilo que está disponível no céu para cada uma delas, que a gente não fique alheio, né, ao sofrimento das pessoas, que a gente não fique alheio olhando a vida passar, onde pessoas precisam ser tocadas através da salvação. A palavra de salvação precisa ser falada. A vida eterna, ela é real, seja para a vida com Cristo, né, ou seja para a vida sem Cristo, ela é real. E a salvação precisa chegar às vidas. As pessoas precisam ter essa oportunidade de receber a palavra. Ainda que muitos possam ser que não escolha Cristo, não escolha essa vida eterna, mas a palavra fala lá que ele vem sem demora. Então, pode ser num piscar de olhos, e nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos falar de Jesus. Eu preciso, né, acordar todos os dias, Senhor, quem eu vou falar? Para quem eu vou ser resposta? Muitas pessoas têm buscado respostas, né? Há uma necessidade e elas buscam em crenças, buscam em situações, e eu preciso estar disponível em qualquer lugar, seja no trabalho, seja no transporte, para ser a resposta, para levar essa salvação, para ser esse caminho onde elas possam ter esse conhecimento sobre os benefícios dessa água, a água da vida que é Jesus, a água que traz renovo, a água que traz transformação, a água que traz refrigério. Pessoas têm buscado, queridos, refrigério a tanto sofrimento, como o fato de o ambiente do meu trabalho me dar acesso a muitas pessoas. Eu vejo como pessoas, elas estão sedentas. Elas precisam ouvir falar dessa verdade, elas precisam ouvir falar que Jesus é aquele que cura, elas precisam falar que há alegria, sim, há alegria, independente das pressões que têm se levantado, independente do cenário que tem se apresentado. O homem natural, ele vai olhar para a situação, ele vai olhar para o cenário, vai olhar para as notícias que têm se levantado e ele entra num desespero, porque não há esperança diante das situações, mas nós temos em nós a viva esperança, que é Jesus. E as pessoas precisam conhecer essa esperança, elas precisam ter acesso a essa esperança, que não é o fim, que as notícias que se levantam não é o fim, existe algo a mais para viver na terra e na eternidade. Nós precisamos trazer essa consciência de eternidade para as pessoas. Elas precisam compreender que Jesus
Ele está vivo, que Jesus tem algo novo para a vida delas, que em breve Ele voltará e elas precisam ter essa oportunidade de conhecê-lo. E que nós sejamos essas pessoas que vão levar dessa água da vida, que vão ser aquelas pessoas que vão fazer que elas que transborde nelas a vida de Jesus, que elas tenham esse acesso através de Jesus. Amém, queridos? Então, o Espírito, né, ele sempre vai ter expectativa para que mais pessoas se acheguem. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos nos alinhar com isso, nessa expectativa com Ele, para que a gente aproveite cada oportunidade para atrair pessoas para Cristo. Atrair para Cristo as pessoas que estão sedentas. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia, vem. Só vou repetir, só o versículo na versão NVT, versículo 22, 1. Aliás, o 1 não, é só o 2, que fala assim, ó, no final do versículo. Aliás, vamos ler ele inteiro. E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma a cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Cuja as folhas servem como remédio para curar as nações. As nações, elas receberão cura através dessas folhas, né, que fluem dessa árvore. As nações serão curadas, queridos. E nós vamos ter expectativa de ver as nações curadas através de Jesus, de levar essa fonte. Jesus está voltando, queridos. E no nosso coração precisa ter esse anseio mesmo de levar a vida às pessoas que estão necessitadas. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Aleluia, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que vão levar a salvação para as vidas, Pai. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que estaremos sensíveis, Pai, com essa expectativa, com Teu Espírito Santo, Pai, com a expectativa como noiva de Cristo, de atrair mais e mais vidas para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente não perca a oportunidade de levar a palavra da salvação para as vidas que estão sedentas de Ti. Que a gente não perca a oportunidade, Pai, de falar, Senhor, das verdades, Senhor, da Tua palavra, sem as misturas, Senhor, mas que elas possam conhecer e compreender quem é Jesus, aquele que transforma, Jesus aquele que liberta, aquele que dá esperança, aquele que altera destino, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua unção nos capacite, Pai, a atrair vidas para o Teu reino. Vidas, Pai, que estão, Pai, buscando por respostas, Senhor, em tantos lugares, Senhor, em tantos lugares. Mas que nós sejamos aqueles, Senhor, que levarão as respostas através do Teu Espírito Santo, através da sabedoria da Tua palavra, porque Teu Espírito é quem ensina todas as coisas, Senhor. Que sejamos sensíveis às notas que subirão aos nossos corações, ao nosso espírito, sobre pessoas, Pai. Pessoas que estão clamando, Senhor, por respostas, pessoas que estão clamando, Senhor, tanto questionamento, Senhor, mente, Senhor, tão, Pai, cheio de questionamentos, mas a resposta na Tua palavra, a resposta, Senhor, para as vidas que estão sedentas por Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos, Pai, esse instrumento que levará, Senhor, a resposta através da Tua palavra, através da unção do Teu Espírito Santo, que aquilo, Senhor, que não estiver, Pai, nas nossas mãos, Senhor, em falar, mas que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria em ações, Senhor, para atrair vidas, Pai, para o Teu reino. Pai, que nós possamos ser aqueles que levarão cura, Senhor. Águas que levarão cura, Senhor, para vidas, em nome de Jesus Cristo. A alegria, Pai. Pai, que os índices de, Pai, que estão propostos de depressão para os próximos anos caiam por terra, porque as pessoas conhecerão, através da fonte da vida, a alegria que há em Ti. Pai, que nós tenhamos, Senhor, sabedoria e discernimento para levar essa palavra, Senhor,
Senhor, para levar a transformação para vidas, Pai. Que mais e mais pessoas tenham consciência da eternidade, que o tempo que passam aqui nessa terra, Senhor, é passageiro, e que elas possam compreender e, Senhor, e desejar conhecer mais de Ti. Desejar, Senhor, conhecer sobre o Teu reino, as Tuas verdades, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que sejamos um lugar, Pai, onde as pessoas sejam atraídas e que a palavra, Senhor, entre e transforme em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Pai, que aquilo que eu não pude, Senhor, expressar com as minhas palavras, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ir falando aos Teus filhos. Que nós possamos, Senhor, entender qual é o benefício de estar cheio de Ti, de ter a plenitude do Teu Espírito, de beber cada vez mais essa água, Senhor, que transforma, que leva cura, Pai, e possamos levar também, Senhor, a vidas, aquilo que está, Senhor, proposto através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, que o Senhor vem sem demora, e essa é a nossa expectativa, e esse é o anseio do nosso coração, Pai, e que possamos cada vez mais atrair pessoas para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus.